Hoje nós vamos apresentar o programa de rastreamento do câncer coloretal. Meu nome é Amanda e estou aqui com a presença de dois médicos especialistas da área, o qual a gente vai trazer boas notícias a respeito desse assunto. Então, ao meu lado, o Dr. Paulo, doutora Kátia, cooperados da Unimed Brusque. Por favor, pode se apresentar? Então, Amanda e demais. Meu nome é Paulo Copini, sou proctologista, né, trabalho em Brusque já há 23 anos, né, e sou cooperado da Unimed já há 22 anos. Sou formado no Rio Grande do Sul, né, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde fiz toda a minha formação na especialidade. Eu sou a doutora Kátia, né? Estou em Brusque há 13 anos, sou cooperada da Unimed há 10. Eu me formei no Paraná, na Universidade Federal, e trabalho na Unimed e também na Prefeitura de Brusque. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Que é a detecção precoce ou rastreamento, né, desse câncer que, né, segundo aí a estimativa do INCA, no próximo triênio, né, 2023 a 25, para o Brasil reserva-se 45 mil casos de câncer de colo retal. Então, lembrando que esse câncer ele é um câncer do intestino, que inicia no intestino grosso e vai até o reto. Enfim, vou deixar os doutores explicar como essa estimativa, que número é esse e qual o percentual que isso representa para o Brasil, né, em termos de qual região tem maior proporção de casos de câncer de colo retal. Exato, Amanda. Então, o câncer intestinal, ele compreende, né, as lesões que vão desde o reto, né, que é a parte final do intestino, próximo ao ânus, e o cólon, que é o restante do intestino grosso. Nessa situação, a gente exclui o intestino fino, que tem uma incidência de câncer muito pequena, muito ínfima, né? E então, quando a gente fala em câncer de intestino, a gente quer dizer o câncer do intestino grosso, né? Então, essa incidência, que realmente é muito alta, né? Então, essa expectativa que tenha 45 mil novos casos Por praticamente ano, ao né? ano, exatamente, né? E tanto faz, não diferenciando a questão de gênero, né? Tanto em homens quanto mulheres, e que tem uma incidência de morte também muito alta. Então, tendo 45 mil casos ao ano, a expectativa é que também, por ano, tem uma mortalidade em torno de 20 mil casos, né? Pessoas que já têm diagnóstico, já fizeram tratamento e mesmo assim não conseguiram se curar da doença. Então realmente é uma incidência muito alta, né? E com relação à parte de incidência a nível do Brasil, né? Principalmente os estados, traçando uma linha de Mato Grosso do Sul, né? Pegando São Paulo para baixo é onde tem a maior incidência desse tipo de câncer. A estimativa é que 70% dos casos sejam na região sul. É um número muito alto, muito alto. Isso nos leva a trabalhar de maneira preventiva, né, fazendo esse rastreamento. Então, para quem é esse rastreamento, doutora Kátia? Então, é principalmente para as pessoas a partir dos 50 anos, né? A sociedade americana hoje preconiza a partir dos 45 anos, né? Porque eles viram que alguns países que fazem rastreamento diminuiu a incidência acima dos 50 anos e abaixo dos 50 começou a aumentar porque não estava sendo rastreado, então eles diminuíram essa faixa etária para 45 anos. E muda de acordo com os fatores de risco, né? Pessoa que tem história familiar, por exemplo, principalmente em parentes de primeiro grau, né? Os pais, irmãos e filhos, né? Que tiveram câncer coloretal, esses têm que rastrear 10 anos antes do parente mais jovem, a idade do parente mais jovem que teve câncer. Ou seja, precisa fazer uma análise do histórico familiar, um histórico médico, né? Porque ele é um câncer que ele é facilmente detectado de maneira precoce e tem uma chance de cura, né? Quando a gente fala do câncer, a gente fala até na prevenção mesmo dele, né? Do câncer do intestino, dos 5 tipos mais incidentes de câncer que temos no Brasil,
é o único, ou que tem maior mortalidade, é o único tipo de câncer que ele é realmente prevenível, né? A gente consegue evitar que ele apareça. Diferente, por exemplo, de um câncer de próstata, o câncer de mama, o câncer de pulmão, né, que são também outros cânceres muito frequentes, incidentes. Eles, normalmente, o que se faz é o diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura. Quando a gente fala de intestino, a gente já fala realmente na prevenção mesmo, não deixar esse câncer aparecer, que é através da detecção dos pólipos, que são aqueles tumores benignos, né, ou pré-cancerosos, que conforme vai passando o tempo, vai passando os anos, esse pólipo ele vai crescendo até se transformar num câncer inicial. Então a gente tem 3 situações. A prevenção, né, que é não deixar a doença aparecer, e fazendo o rastreamento a gente consegue em até 90% dos casos evitar que isso aconteça. O câncer inicial, que é quando esse tumor, esse pólipo maligniza, que a gente chama, né, ele começa com um câncerzinho inicial, e depois até um câncer já estabelecido mesmo, né, até invasivo, mas de alguma maneira ele ainda está numa situação que ele pode ser curável, ou seja, dentro dessa perspectiva ainda de 90% de chance de cura. Então temos essas 3 situações que são muito importantes nesse tipo especial de câncer. Sim, e lembrando que para as formas de rastreio, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre, nós estamos se propondo, quanto plano de saúde, abordar os nossos clientes para que eles aceitem o nosso convite de fazer esse rastreio, que ele se inicia, como eu falei anteriormente, com um histórico prévio, né? De histórico de saúde, antecedentes familiares, estilo de vida. Então vai passar por uma análise médica também, né? Um histórico médico, os fatores que a doutora mencionou, e aí então a gente vai para a parte de exames. Então o primeiro exame a ser feito nesse rastreio. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame mais fácil, né, de fazer a nível populacional, assim, em várias pessoas e de menor custo, mas, né, mais simples. E é uma forma de você separar as pessoas que precisam ser submetidas ao exame de colonoscopia. Né? As pessoas, somente as pessoas que tiverem alteração nesse exame serão submetidas à colonoscopia. E quando a gente fala alteração, né, o exame de pesquisa oculta de sangue nas fezes, de fato ele é oculto, por isso ele precisa ser submetido a exame. Não é algo visto a olho nu, né, muitas vezes. Então, a partir dos 45 anos, a nossa proposta é fazer esse rastreio, esse inicial com essa pesquisa, e em dando positivo, também precisa ainda de uma análise antes de, né, fazer qualquer tipo de afirmação. É um câncer, não é um câncer, é uma lesão, é o que é. Então vai precisar fazer uma análise. Essa análise é feita de maneira médica, né? Fala um pouquinho para nós como é que vai funcionar. Fez o exame de fezes, na pesquisa oculta de sangue, positivou, tá positivo, qual o próximo passo? Sendo positivo, o próximo passo é realizar o exame da colonoscopia. Né? Hoje é um exame já estabelecido como, digamos, o exame que tem melhor sensibilidade e especificidade, ou seja, que ele dificilmente vai deixar passar alguma lesão desapercebida. Né? Então é o exame considerado padrão ouro no caso de prevenção. Complementando só o que a doutora Kátia falou sobre o exame de sangue oculto, é um exame importantíssimo, mas quando a gente fala na realização desse exame, lembrar que é um exame que serve para rastreamento populacional, realmente, como foi colocado. Né? Às vezes ela não serve para mim isoladamente ou para você isoladamente como paciente, mas num bolo, ou seja, toda a população brasileira deveria fazer, ou todos os beneficiários da Unimed de Brusque acima de 45 anos deveriam fazer. A gente está falando em um rastreio populacional. Para quê? Para tentar, dentro nesse aspecto, e com um custo menor, porque dificilmente vai dar para oferecer uma colonoscopia de imediato para qualquer um, por questões de custo e de acesso, de disponibilidade desse recurso. Então, o sangue oculto ele é um exame fundamental para isso, e sendo positivo, né, ele
aumenta a chance de, numa colonoscopia, você encontrar alguma lesão, ou já como câncer, ou mesmo como pólipo, e aí providenciar o tratamento específico. Não quer dizer que o sangue positivo é igual a ter alguma coisa. Muitas vezes, né, o sangue positivo ele pode vir de uma gastrite, pode vir de uma infecção gengival, né, de quando se engole alguma coisinha que possa machucar o trato digestivo, né, então pode algum resquício de sangue mostrar-se positivo e não tem nada a ver com o câncer. Mas o fato de, no rastreio, se encontrar um sangue positivo nas fezes, esse exame dando reagente ou positivo, né, ele não pode ser negligenciado, então, portanto, essa pessoa que teve positivo deverá ser submetida, então, a colonoscopia, que é o exame de detecção de qualquer lesão intestinal. E vale a gente ressaltar os sintomas, né? Que eles podem ou não estar presentes. Nós fazemos esse rastreio com o objetivo de captar pessoas que estejam totalmente assintomáticas. Mas o câncer, ou até mesmo a lesão, um pólipo, ele pode gerar alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Sim, normalmente o câncer, né, o câncer avançado, ele causa sintomas, os principais são alteração do hábito intestinal, dor abdominal, sangramento, anemia, né, esses são os principais. Mas normalmente o câncer avançado, né, o pólipo em si raramente causa sintoma. E essa é a fase que a gente quer pegar os pacientes fazendo esse tipo de rastreamento. Então, quando a gente fala em rastreamento, né, a gente fala em fazer o exame quando está tudo bem, né, a pessoa está assintomática. Então, esse é o objetivo da palavra rastreamento, não pegar uma lesão já mais avançada. Então, o rastreamento ele visa o quê? A detecção precoce, né, a prevenção realmente da lesão, né, para que se conduza ao tratamento e a maior chance de cura, né, do tumor. Então, isso que a gente fala, então, rastreamento. Com relação ainda aos sintomas, né, então, lembrar que o câncer do intestino, dificilmente ele dá sintomas no início, quando ele aparece. Né, um pólipo, né, como a doutora Cátia falou, não dá sintomas iniciais. Um pólipo muito grande pode ter sangramento, pode ter muco nas fezes, pode ter cólicas muitas vezes, mas não é o comum, não é o que acontece geralmente. Né? Então, o câncer ele vai dar sintomas só numa fase mais avançada, que é onde a gente não quer chegar. Por isso a importância de fazer esse rastreamento do programa, de identificar pessoas que não sentem nada, para que essa pessoa ou não desenvolva o tumor, ou se já desenvolveu, seja facilmente curada, né, ou com chance de cura até 90%. Né? Lembrando que a mortalidade do câncer ainda é em torno de 50% do câncer de cólon em geral. Né? Então, hoje em dia, metade das pessoas ainda que são diagnosticadas com câncer, elas têm uma chance global de até 50% não se curarem da doença. Então, são números muito importantes que devem ser levados em conta. E que leva esse tipo de câncer ao terceiro motivo, né, de morte por câncer no Brasil. Né? Então, é uma estatística alta, né, relevante. Perfeito. E principalmente porque esses sintomas de câncer, do câncer de intestino, eles se confundem, né, com outros sintomas de outras doenças, né, uma hemorroida que sangra. Às vezes a pessoa fica anos achando que tem hemorroida e vai descobrir que tem um câncer de reto, né, ou tem algum tipo de alteração do hábito intestinal, a pessoa se acostuma com aquela alteração, uma diarreia, já tem há anos, né, e a pessoa vai deixando. Por isso que o importante é descobrir antes da pessoa ter o sintoma. Porque essa é a fase que você consegue um alto índice de cura, né? Evitar que a pessoa tenha câncer no futuro. É o único câncer que você consegue evitar que a pessoa tenha câncer no futuro. Você consegue pegar o pré-câncer. O pólipo é a lesão antes de virar câncer. Isso é a importância do programa de rastreamento. Certo? E esse rastreio para encontrar essa lesão. Mas a gente fala também, junto com o rastreio, muito de prevenção, né? Quais hábitos, estilo de vida, quais hábitos eu posso cultivar para prevenir, né, a instalação
de lesões como essa? Então, vamos falar então na prevenção primária, que é o que a gente pode fazer sem interferência de um outro, né, para isso. Né? Então, mudanças de hábitos de vida mesmo. Então, uma dieta com bastante fibras, né? O que são fibras? São grãos, frutas, verduras, legumes, cascas, bagaços, fiapos, sementes, né? Isso são fibras. Cereais em geral, né? A atividade física, então, já vem o controle da obesidade, ou seja, o controle do peso, junto com a atividade física, uma alimentação correta. Então, manter uma atividade física rotineira, né? A gente fala rotineira não é uma vez por semana, são 3 vezes por semana, pelo menos, né? Então, isso são fatores já que levam à prevenção. Então, diminuir o consumo de carnes vermelhas, é outra, aqui na região sul, é um consumo muito grande de carne vermelha, por isso que os índices muitas vezes podem estar elevados. Então, além da carne vermelha, não só ela, mas as carnes processadas, né, que são os embutidos, salame, mortadela, salsicha, defumados, né, que são alimentos processados que aumentam realmente, né, em consumos muito menores do que a própria carne vermelha, já aumentam o risco de você desenvolver o câncer. Então, além disso, hábitos, né, de diminuir o consumo de álcool, né, não fumar, como para qualquer tipo de câncer, né, são coisas fundamentais. Né, então, seria, acho que os fatores principais de risco aí que tem que são modificáveis, modificáveis, né? E a gente consegue fazer uma gestão. E aí, então, aquele que a gente não tem como fazer modificação é a idade, né? Então, a doutora já havia falado a partir de 45 anos, né? E esse é um dos principais fatores, né? Então, o nosso rastreio vai iniciar a partir dos 45 anos, ele vai até os 76. Mas não significa que o nosso cliente com 76 anos não mereça uma atenção e uma análise, né, sobre quais são as possibilidades. Então, por que tem toda essa variação de idade e por que a partir de 75, 76 anos até os 86 é um outro manejo com esse cliente? Primeiro pelo próprio fator de risco. Né? A gente sabe que a incidência do câncer, principalmente, ela é muito maior em torno de 60 anos de idade, 60, 65. Né? A pessoa, às vezes, que já está com 76, né? Tudo tem que ser analisado uma série de fatores. Primeiro, assim como o câncer de mama também, né? Tem uma idade limite que se faz a mamografia. Né? Porque se a pessoa, às vezes, não desenvolveu o câncer até, por exemplo, 76, né? Possivelmente não desenvolva mais, mas não quer dizer que não vá desenvolver. Levar em consideração que as pessoas idosas já têm outras comorbidades, né, já têm doenças cardiológicas, né, neurológicas, etc., que muitas vezes limita também de serem submetidas a um exame, por exemplo, invasivo como a colonoscopia. Uma pessoa assintomática, estou falando, né, uma pessoa de 70, 80 anos que tem sangramento das fezes, tem que ser investigada, tem que fazer uma colonoscopia. Então, quando a gente fala na questão da idade, essa diminuição de 50 para 45, por quê? Porque se viu que aumentou muito o número de câncer em pessoas jovens. Né? E essa tendência é triplicar até 2030. Ainda temos essa situação a lidar. Então, esse limite de idade, por ser um programa, acredito, de conscientização, de prevenção, de diagnóstico precoce, né, e abranger uma população de vidas da nossa Unimed, né, claro que infelizmente tem que ter um limite em alguma idade, seja 76, seja 85, né, alguma idade vai ter que ser limite, e a pessoa que está fora desse limite não pode se colocar também assim como excluída. Não, ela não vai ser excluída, mas ela vai receber atenção, mas naquele programa, penso eu, né, acho que, né, infelizmente penso que tem que ter esse limite. É um corte, né? E, então a gente falou sobre, ele inicia com análise do histórico médico, né, um histórico familiar, vai passar pelo exame de fezes, onde vai ser feita a pesquisa de sangue oculto, e foi falado então, conforme resultado, e conforme histórico e avaliação médica, a colonoscopia. Colonoscopia, como é que acontece esse procedimento?
Explica um pouquinho assim, quanto tempo ele leva, para as pessoas que nunca fizeram uma colonoscopia, né, para eles poderem compreender um pouco melhor como é o procedimento. O procedimento é muito tranquilo, né? O paciente vai fazer sedado, não é indolor, né? A pessoa não sente nada. Às vezes, depois do exame, pode ter um pouco de cólica, né? Porque é injetado ar, né? Para você conseguir enxergar as lesões dentro do intestino. O mais difícil, que as pessoas têm tem um pouco de dificuldade, às vezes é o preparo, né, do intestino que tem que ser feito, e esse preparo tem que ser bem feito para a gente poder detectar as lesões pequenas, né? Quanto mais lesões a gente detectar, melhor a gente vai prevenir o câncer, né? Quanto mais lesões a gente detectar, menos chance de deixar, né, passar uma lesão despercebida e depois de alguns anos a pessoa aparecer com um câncer de intestino, mesmo tendo feito a colonoscopia. Então, o preparo é muito importante e é isso que as pessoas às vezes têm um pouco de receio, mas se for bem orientada, é um preparo tranquilo, é um dia só de preparo, né? O tempo do exame varia muito, né? Um exame normal, um exame num colo, né, fácil, assim, vai levar em torno de meia hora, 40 minutos, mas se tiver pólipo, às vezes pode passar, né? Passar até de 1 hora. Varia bastante. E lembrar que a colonoscopia hoje em dia ela é um exame, como falou, muito confortável devido à própria sedação, a modificação da sedação que aconteceu nos últimos anos, né? Então, claro, ainda na maioria dos locais é feito apenas uma sedação que a gente chama de consciente, a pessoa faz a mesma sedação de uma endoscopia digestiva alta, né? A diferença de um exame e outro é que a colonoscopia é um exame um pouco mais demorado, pode ser, se a pessoa está um pouco só sedada levemente, ela pode sentir cólicas durante o exame. Então isso limitava muito quando pelo menos aqui em Brusque, a gente fazia o exame só com esse tipo de sedação. Hoje se faz, na maioria dos serviços, aqui com uma sedação mais profunda, ou seja, a pessoa dorme mesmo, não sente absolutamente nada e quando acaba o exame a pessoa desperta, ou seja, ela não passou por nenhum trauma, não sentiu nenhum desconforto, né? Então, nessa situação o exame se tornou bem mais confortável de fazer, né? E o paciente realmente não sente absolutamente nada de dor durante o procedimento. Então, se tinha o estigma antigamente de que a colonoscopia era um exame traumatizante, o que doía muito, que os pacientes falavam que o médico me judiou, né? Isso não acontece mais hoje em dia, pelo menos aqui conosco, né? Então, a preparação realmente é o que sobrou de chato no exame, foi a preparação, né? E que também não é o fim do mundo, né? A maneira que se faz é muito tranquila de se fazer normalmente. Exato. Gostaria de retomar também a importância das pessoas que têm histórico familiar, né, de câncer. Então, de colo, reto, né? A importância de eles se atentarem para fazer o seu exame de rotina. Uhum. Histórico familiar de câncer, como qualquer outro tipo de câncer, assim, como por exemplo câncer de colo, câncer de mama, né? São cânceres que podem ter alguma semelhança genética, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa teve, por exemplo, o pai teve câncer, pacientes que têm um parente em primeiro, segundo grau, ou seja, um pai, um filho, né? Ou de segundo grau, o avô, até um irmão que teve o câncer, tem que ficar muito atento porque pode existir alguma característica genética, lá, molecular, que facilite com que aquela pessoa perca alguns mecanismos de controle lá a nível molecular, lá dentro da célula, e que favoreçam que uma célula comece a se dividir errado e daqui a pouco se transforme em câncer. Então, como a gente existem alguns mecanismos genéticos ainda até desconhecidos, né? É importante esse conhecimento de que ter um histórico de algum caso na família, seja avô, pai, irmão, até algum tio, poderá aumentar o seu risco de também desenvolver um pólipo e até um tumor. Pode inclusive dobrar o risco, né? A gente sabe que na população em geral existe um risco em torno de 4 a 5% de qualquer um de nós que não tenha ninguém na nossa família com câncer desenvolver, né? Depois dos 45 anos, 50 anos. Mas quem tem um caso na família pode dobrar esse risco pode passar para 8, 9%, né?
da população em geral. Então, outra situação é quem tem histórico na família a gente chama das doenças genéticas, que são as poliposes, né? A polipose adenomatosa familiar, a síndrome de Porte-Jägers, né? Muitos casos de outros tipos de câncer, inclusive em pessoas abaixo de 50 anos, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de rim, câncer de endométrio, câncer de tireoide, né? Tem que ficar um pouco mais atento, né? Com relação, né, se tem muitos casos na família, da chance também de ter algum caso familiar do câncer do intestino. Então, sempre tem o histórico familiar, ele é fundamental hoje para acender a luz amarela. Vamos tomar cuidado que é importante fazer aí os exames preventivos. Doutora Kátia, para convencer os nossos clientes, né? Falamos aqui da importância, falamos também para quem é esse programa, né? Para quem a gente está direcionando, das facilidades dele, porque todos esses processos, essas etapas, nós da Unimed vamos acompanhá-lo, né? Fazer os agendamentos, vamos dar toda a assessoria para garantir que seja um processo fácil, rápido, acessível, né? Então a gente está garantindo aí acesso a especialistas, né, da área, e tudo isso para promover mais saúde, para aumentar a expectativa de vida de um câncer que pode ser curável, ou seja, a pessoa não precisa passar por isso se ela estiver no tempo certo fazendo seu rastreio, fazendo seu diagnóstico, né, precoce. Então, doutora, o que mais que a doutora entende assim que a gente pode reforçar aqui da importância da participação desse programa? Principalmente pelo fato de ser um câncer, né, que tão frequente na população, cada vez mais frequente, né, e ser um câncer altamente prevenível, né, e facilmente prevenível, único, né, que você consegue prevenir e identificar as lesões antes de virar câncer. Então, acho que esse é o principal. E o exame de sangue oculto facilita bastante porque é um exame simples, né, é uma amostra de fezes e a pessoa coleta. E só vai precisar passar pelo especialista se o exame der positivo. Lembrando que todas as conversas que tivemos aqui, todas as orientações que foram fornecidas pelos médicos especialistas, eles não substituem uma análise médica em caso de sintomas, né, ou dúvidas a respeito do assunto. Então é importante, né, que se a pessoa se enquadrou em algum dos fatores que a gente considera mais alto de risco, procure o programa, procure a equipe médica também, né, porque tem muito mais informações a respeito, né? A gente está conversando aqui, pontuando, salientando a importância de participar, porque é fácil, é acessível e é uma boa notícia, porque podemos detectar algo que é curável. Então, nós não queremos que você, cliente Unimed, passe por esse processo, sendo possível o rastreamento precoce. Então, doutores, muito obrigada pela presença. Fiquem à vontade, se quiserem fazer uma mensagem final aos nossos clientes. Então, nós agradecemos o convite por poder participar desse programa, né, desse bate-papo, né, e a gente também conclama, né, todos os beneficiários que forem, né, forem chamados, que participem do programa, realmente é fundamental. Talvez do que eu saiba, talvez a Unimed Brusque, eu acho que é pioneira nesse programa, né? Uma coisa que se fala muito, né, de rastrear a população. A gente sabe que o Estado não vai fazer isso, provavelmente, né? Mas, né, aos poucos, né, a Unimed, já com o pontapé inicial da Unimed Brusque, outras Unimeds provavelmente vão aderir também a esse tipo de programa. Toda a prevenção é válida, seja qual for a doença, todos nós queremos viver muito e viver bem, né? Viver com saúde. Então, esse é o objetivo, né, no meu entender, de qualquer programa de prevenção, seja de qualquer doença, né? E aqui estamos falando realmente de uma doença comum, né, muito frequente e que mata muito. E ela é completamente, ou 90%, evitável. Então fica
essa recomendação, né, minha avaliação desse programa aqui, e quero parabenizar a Unimed Brusque por estar encampando essa campanha, que é uma campanha de todos os proctologistas em qualquer lugar do mundo. É o que a gente sempre busca nos congressos, de discussões, como é que se pode fazer para diminuir, né, essa doença. Né? Então, muito obrigado. Também agradeço o convite, né, e para salientar a importância do programa, né, para todos participarem, e parabenizar a Unimed pelo pioneirismo ali no programa, no Brasil, né, fora do Brasil existe bastante projetos e existem de rastreamento e já é comprovado que é importante e que realmente diminui a incidência do câncer de intestino, que é um câncer muito triste e muito frequente. Contamos também com a participação de todos vocês.